Muitas pessoas dizem que eu não leio a Bíblia, então eu não poderia fazer certos comentários. Pois bem, eu não leio a Bíblia. Leio esta Bíblia, desse tamanho. Gasta mesmo 40 anos, mais ou menos 40 anos lendo esta Bíblia aqui. Então eu leio a Bíblia. Eu tenho uma outra Bíblia. Essa aqui chega a ser até mais importante. Mais importante porque através dela eu fiz um dos trabalhos mais significativos, mais importantes. Através dela, estudando os 4 evangelhos nesta Bíblia, eu formulei como Jesus sobreviveu à crucificação. Tem um vídeo aí muito interessante, como Jesus sobreviveu à crucificação. E as informações eu tirei desta Bíblia. É igual a esta Bíblia e igual à Bíblia que vocês têm em casa. Então eu não inventei nada. Eu simplesmente explorei um pouco mais as histórias, o que tem nos 4 evangelhos. Tem uma coisinha bem curiosa. Ouvi há algum tempo atrás. Compre uma Bíblia, não leia a Bíblia e você será um católico. Compre a Bíblia e leia trechos que foram indicados, trechos que você acha interessante e você se tornará um evangélico. Compre uma Bíblia, leia ela todinha, reflita sobre o que tem aqui dentro e você se tornará um ateu. Quer dizer, tem muita coisa aqui, muita coisa séria, sim, mas não é em qualquer lugar não. Você não pode ler a Bíblia toda porque a Bíblia toda não tem coisa séria. Tem muita coisa absurda, muita coisa. Digamos assim, um livro que foi escrito há 2 até 3 mil anos atrás, que é de época. Um livro para ser utilizado naquela época. Eram outros tempos. Hoje não pode mais. Hoje não dá mais, mudaram os tempos. No final do vídeo, vou comentar uma parábola sobre Jesus em que ele fala exatamente disto, em que o Velho Testamento, claro, o Velho Testamento deveria ser aplicado lá atrás, 2.500, 3.000 anos atrás, e não hoje. Hoje seria o Novo Testamento que ninguém lê. Pois bem, isso foi uma pequena introdução do vídeo que pretendo mostrar hoje. O que vou abordar? Irei abordar algo desagradável, realmente desagradável. Irei abordar sobre o sanguinário Deus. Sanguinário matou muita gente. De acordo com a Bíblia, Deus matou muita gente, mas ninguém lê estas partes, ninguém lê isto, ninguém lê. Então, acho que deve haver, olhos devem ser abertos. Por exemplo, vamos lá. Deus se agradou mais no sacrifício de Abel porque houve sofrimento e derramamento de sangue. Mas Deus não se agradou do sacrifício de Caim, porque Caim ofereceu frutos da terra que não há derramamento de sangue e nem sofrimento. Como assim? Deus gosta de sacrifício de animais, que foi o que Abel fez. Abel ofereceu, sacrificou animais, derramamento de sangue e sofrimento para oferecer a Deus. E não gostou do trabalho de Abel, de Caim, em oferecer frutos. Jesus disse num certo momento, vamos nos alimentar de frutos, de alimentos vivos. Vamos nos alimentar de alimentos vivos. Quer dizer, não precisamos matar o alimento para poder consumir. Árvores. Não precisamos matar as árvores para nos alimentar dos frutos dela. No entanto, com animais não tem como. Mas
Deus preferiu mais o sacrifício, derramamento de sangue, como um sacrifício dedicado a Ele, do que frutas. Aí o que aconteceu? Caim se sentiu diminuído e houve aquela morte. Caim matou Abel. Talvez tanta tristeza que ele resolveu dar de sacrifício o irmão, já que Deus gosta de sacrifícios com morte e sofrimento, resolveu matar Caim para oferecer a Deus. Matar Abel para oferecer a Deus. Uma coisa curiosa é o seguinte: Caim foi exilado, separado do grupo de Adão, Eva, foi separado do grupo e foi morar com uma outra pessoa. Lá Deus disse a Caim: ninguém toque em Caim. Ele não pode ser tocado por ninguém. Ele não será tocado por ninguém. Ele terá que, quando morrer, por velhice, pelas próprias mãos dele, quer dizer, o corpo fechado. Caim ficou com o corpo fechado. Agora, por quê? Vamos pensar um pouco, um tanto estranho. Outro lance aqui muito incrível, muito triste por sinal. Deus lança 2 ursas para matar 42 crianças por chamarem o profeta profeta Eliseu, de careca. Está na Bíblia. Deus sanguinolento. Triste dizer isso. Deus reverenciado. É só luz, é só amor. É só luz, é só amor no Novo Testamento. No Velho Testamento ele não é. Ele é sangue puro. Ele é sangue puro. Crianças chamaram o profeta Eliseu de calvo, mais precisamente, careca, calvo. E Deus enviou 2 animais enormes para matar essas 42 crianças. Como é que se pode adorar um Deus que faz isso, que mata crianças? Porque crianças brincaram, fizeram uma brincadeira de mau gosto, pode ser, mas são crianças, não vem maldade nisso. Chamou um profeta de careca, calvo, e 2 ursas foram ao encalço desses 42 crianças e mataram, destruíram todas elas. Como se pode adorar um Deus que faz esse tipo de coisa? Não tem como, não tem cabimento. Aí vem a história de Salomão. Salomão, com suas 700 esposas e 300 concubinas. Quer dizer, 700, mais 300, ele tinha 1000 mulheres para os prazeres dele. No entanto, uma mulher que se casa não virgem é apedrejada até a morte. Sim, o homem pode ter quantas mulheres quiser, podia ter quantas mulheres quisesse, mas a mulher se manter casta. Se ela não conseguir um casamento, naquela época não existia nem essa palavra, não conseguir um companheiro com quem conviver, com quem amar, com quem se deitar, oficialmente, né? Ela teria que passar a vida totalmente virgem, sem sentir o amor, sem sentir o prazer, sem se amar, porque a gente, se entregando a alguém, estamos nos amando também, e até principalmente. Então uma mulher é apedrejada até a morte se deitar com alguém antes de assumir um compromisso, o que chamamos hoje de casamento. Aí, isso aqui é muito bom, hein? Os teus pastores são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas
e não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Essa postagem aqui acompanha os 4 cavaleiros do Apocalipse, presentes hoje, igrejas de hoje. Estes são a melhor referência a isto, de estarem próximos de ladrões, próximos de gente que não presta e não vendo aquilo que eles se propõem, entre linhas, né? Se propõem fazer, trabalhar pelos órfãos, ajudar viúvas, se doer com o mal-estar alheio. Mas não, eles não estão nem aí, eles querem o dízimo ali. Não interessa de onde você vai tirar os tais 10%. Um deles inventou o trízimo, 30%. 10 para o Filho, 10 para o Pai e 10 para o Espírito Santo. Eles inventaram isso. Mas eles só pensam nisso, no dízimo. Se você está colaborando com o dízimo, vem cá, um abraço. Se não está colaborando com o dízimo, está fazendo o que aqui? Vai embora, você é inútil. Isto é a atual filosofia dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que hoje reinam as 4 maiores igrejas do Brasil, do mundo eu não sei. Aqui mais uma em Gênesis. Gênesis. Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Homens entraram na casa de uma pessoa, de um homem. Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Isso aqui é pré-Sodoma e Gomorra. Ló saiu para falar com os homens, ele fechou bem a porta e disse: por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. O que quer dizer isso? Quer dizer que mulher não vale nada no período desta Bíblia ser escrita. Mulher não vale nada, é um absurdo isso. Culpam as mulheres, começam porque Eva comeu do fruto, induziu Adão a comer do fruto. Então, tudo de ruim que acontece nesse mundo é culpa de Eva. Porque se não tivesse feito Adão, não tivesse induzido Adão a comer do fruto do pecado, que é como consta na Bíblia, não haveria tudo isso que está acontecendo. Não haveria isto que está acontecendo? Não é nada disso. Outra coisa também. Eu entendo, mulher é mais sábia do que homem. Mais sábia mesmo. Vamos lá, separação. Hoje tem muita separação, com morte até mesmo. Separação. O homem não sobrevive sem a mulher. Termina uma separação. A mulher arrasada, destroçada, financeiramente destruída, mesmo. Tudo acabado, não sabe como se virar para alimentar os filhos que acabam ficando com ela. A mulher não sabe como se virar para fazer isso. E a mulher é uma vadia, uma sem vergonha, uma puta. É vista assim pelos amigos próximos. No entanto, e o homem, todo orgulhoso, sai por cima com o carro que é deles, tiram até a casa. Algumas casas populares, a escritura sai em nome da mulher, exatamente para não acontecer isso. O homem vender a casa, pegar todo o dinheiro, sumir e a mulher que se vire. Escrituras de casas populares, que é onde a coisa fica bem mais difícil mesmo, as casas populares saem em nome da mulher, exatamente para proteger a mulher, que é quem mais sofre caso aconteça essa separação. Pois bem, o homem sai por cima com tudo. Porém, algum tempo depois, anos até, a mulher está muito bem, feliz, pele
melhorou a pele, melhorou a aparência, um sorriso gostoso, bonito, está de aparência muito melhor do que quando estava casado, estava junto com aquele ali. Está melhor até financeiramente, consegue cuidar dos filhos, consegue se dar bem e não quer mais saber daquele homem. No entanto, aquele homem está um farrapo, não vale mais nada. Quantas vezes acontece isso? A mulher tem um poder de sobreviver muito maior do que o homem. E o que dá raiva no homem interiormente, intimamente, ele nem sabe como, exatamente isso, porque ele sabe que não sobreviverá sem a mulher. Homens vão lá, se separam e matam a mulher. Matam a mulher porque não quer ver isso. Ele, um farrapo, um nada, e ela, daqui a algum tempo, bem, aparência boa, sorriso bom, quem sabe até um namorado melhor do que ele. Então o homem não quer saber de nada disso e vai lá e mata a mulher. A mulher se separa, mata o homem. As estatísticas de homem matar mulher, de mulher matar homem, essas estatísticas são disparadas, diferenças enormes. Mulher não se vinga. A vingança maior da mulher é daqui a um tempo mostrar que ela sobreviveu à separação, enquanto ele não sobreviveu à separação porque se juntou aos amigos que abraçaram ele quando da separação daquela vadia, mas esses amigos vão se afastando ou vão afundando ele mais ainda. Então, mulher, na época do Velho Testamento, era colocado abaixo, não valia nada, não merecia ser tratada, inferiores. Mulher é inferior, era inferior naquela época. E hoje muitos ainda colocam a mulher como inferior. Eu postei uma publicação outro dia dizendo que na intimidade o homem tem que servir a mulher. Fui criticado tremendamente, um bando de machista. Por que eu digo isso? Na intimidade o homem tem que servir a mulher. Por quê? Porque se o homem servir a mulher, fizer tudo da maneira que ela gosta, há uma recompensa, há um retorno de todo o carinho, todo o bem-estar, toda a alegria, todo o amor que ele der. Há um retorno muito melhor, muito melhor. Continuemos aqui. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada. Seus pequenos serão pisados e despedaçados. Suas mulheres grávidas serão rasgadas os seus ventres. Quanta coisa ruim. Parece um noticiário daqueles piores que tem na TV. Quanta coisa ruim Deus fez, quanta coisa ruim está registrado no Velho Testamento, e todos amam e só leem o Velho Testamento. E eu digo uma coisa, o mundo está caótico hoje, porque só leem o Velho Testamento. Lá é violência por parte do Criador, de acordo com a Bíblia. Depois conversamos por que esse Deus do Velho Testamento é tão ruim. Pois bem, esse mundo está tão ruim de se viver, tanta desgraça, crimes, assaltos e tudo mais, porque está na Bíblia. O pessoal inconscientemente vai percebendo que é dessa maneira. Está na Bíblia. Para acabar com todos os inimigos, na espada, matando. Não é tentando compreender, não é tentando conversar, tentando induzir, seduzir, mostrando qual o caminho. Não, é na espada que se resolve isso. Robert Holden uma vez disse, e eu adoro repetir, em nome de Deus,
já se matou muito mais pessoas do que as duas grandes guerras e todas as guerras civis da história juntas. Já se matou mais em nome de Deus do que com essas tantas guerras somadas. É interessante isso? Eu acho vergonhoso. E vivemos um momento, um tempo de desilusão, desgraça de todo tipo, porque está incutido tudo o que o Velho Testamento ensina. E aqui está um Deus que ama sangue, provoca sangue. Ele pediu a um pai, para esse pai mostrar o amor a ele, matando o filho, o próprio filho. Não ocorreu essa morte, mas por que precisa? Por que Deus precisa que haja o sacrifício do próprio filho para que esse pai mostre que ama Deus? Quer dizer, esse pedido significa que ele não é onisciente, ele não sabe de tudo, porque Deus mesmo, ao meu conceito, Deus mesmo sabe do que a pessoa é capaz, se ama ou não ama, se odeia ou não odeia. Pois bem, esse pai estava prestes a apunhalar, matar esse filho. Quando levantou o braço, aí Deus veio e disse: não precisa, confie em você. Por que tem que chegar até aí? Deus não sabe que esse homem ama ou não ele? Não há necessidade disso. E então, sacrifício. Deus, até agora só contei passagens bíblicas em que Deus quer sangue, quer sacrifício de animais. E hoje criticam o sacrifício de animais. E ele gostou. Quando Abel ofereceu-lhe sacrifício de animais, ele gostou, Deus gostou, e hoje criticam o sacrifício de animais. Eu não gosto também, porque são animais, nada a ver com Deus ou não, são vidas, animais. Tomar a vida de um animal para se alimentar é uma coisa. Agora, tomar a vida de um animal para curar uma pessoa, que já me perguntaram se eu faria isso, eu acho isso um absurdo. Tomar a vida de um animal porque é um sacrifício. Não vai consumir a carne. É um sacrifício, eu acho isso um absurdo. E Deus coloca aqui como correto. E eu vejo, eu entendo, eu acredito. O mundo hoje está desse jeito porque todos acreditam que deva ser assim, porque a Bíblia diz que é assim. Não deve ser dessa maneira. Tudo bem, agora eu já falei muito sobre o Velho Testamento. Vou falar sobre o Novo Testamento. Um item só aqui. Aqui. A mulher deve submissão, inferioridade da mulher. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o marido. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Isso aqui é para... Quem falou isso aqui? Quem falou isso aqui foi alguém que não gosta de mulheres. Novo Testamento. Alguém que não gosta de mulheres. Nada a ver com gênero, nada a ver com homossexualidade. Ele não gostava de mulheres. Ou o momento era de não gostar de mulheres. Esse aqui é Paulo de Tarso. O discípulo, não. Ele não é discípulo, ele nunca foi discípulo. Judas Iscariotes saiu do grupo, morreu, de acordo com a Bíblia. Então ficou vago um lugar, só tem que ser 12 apóstolos. Um deles deixou de existir, uma vaga, né? Vamos colocar assim. Então o que eles fizeram? Escolheram Matias para ser o 12º apóstolo. Matias, e não Paulo de Tarso. Inclusive vivemos hoje, presente momento, vivemos hoje o paulinismo e não o cristianismo, porque muitas informações errôneas, erradas que vivemos, muitas informações
de hoje foram modificadas por Paulo de Tarso. Modificadas por Paulo de Tarso. Nós vamos conversar sobre isso ainda. Quer dizer, tem muita coisa, tem muito vilão na Bíblia. Começando pelo Criador. Mas o Criador é culpado? Não. Eu coloco que Deus, o Deus bíblico, foi criado pelo homem. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Criou Deus como Ele é. Criou Deus como Ele é. Então, vamos ver da seguinte maneira. Muitos escritores do Velho Testamento, muitos escritores, vários livros, foram unidos para o Velho Testamento. E aí o que aconteceu? Cada um colocou, todos eles diziam, Deus disse, Deus disse, Deus disse. Aí eles colocam a versão deles do que Deus disse. E a versão deles era, mulher é inferior e os inimigos não podem ser perdoados, têm que ser mortos. Por aí. Por isso tanta desgraça e tanta coisa foi impingido que Deus mandou fazer. Tanta coisa foi impingido que Deus maltratou. E a mulher tem de ser morta caso cometa algum erro. O homem, até hoje, algumas igrejas, trajes, roupas. Os homens, roupas belas, sapatos engraxados, bonitos, bem tratados. Belos homens estão bonitos, bem tratados, bem trajados. E as mulheres, nem tanto. Não há uma união, não há uma beleza. Mulheres não são bem. Falando de hoje, tempos atuais, muitas igrejas evangélicas têm exatamente isso. Os homens muito bem vestidos, muito bem aparentados, cuidados, e as mulheres acabadas. Não são velhas, não são feias por causa do tempo, se tornaram feias por causa da tristeza que é tudo aquilo. Conheci uma mulher, conheci uma amiga, na época era uma amiga, conversei muito com ela antes de presencialmente, e ela conversou, não, eu era casada e apanhava do marido. Era casada e apanhava do marido. Aí o marido não queria separação, onde já se viu, na igreja. Eram evangélicos, na igreja, eu ser separado, vou ser mal falado, vou isso, se juntavam com o pastor vinha, conversava, contra a vontade ela mantinha o casamento, até que um dia separou. Aí eu perguntei para ela, o pastor tentava usar argumentos da Bíblia para manter o casamento dos dois. Aí eu perguntei para ela, o que você achava de Deus, né? Como era a Bíblia, era Deus que estava opinando, estava induzindo a contar o casamento. O que você achava de Deus? Ela dizia, hoje eu amo Deus, gosto dele, mas na época eu não estava gostando de Deus, não. Eu era obrigado a suportar aquele monstro, aquela pessoa que me batia, porque Deus não aceita que haja separação. Quer dizer, hoje a mulher é obrigada, como antigamente, nessas igrejas evangélicas só se lê o Velho Testamento. Jesus e tal, Jesus, o nome de Jesus está até na fachada, mas ninguém lê. Lê? Não. Estuda. Estudar o Velho Testamento, todo mundo estuda e assume todos os valores do Velho Testamento, se tornam pessoas ruins, que é como a humanidade está hoje. Não, porque se eles estudassem o Novo Testamento, iriam compreender alguns valores, iriam entender alguns valores, mas não, eles não leem o Novo Testamento, apesar de Jesus estar lá em cima. Isso é uma traição. Tá, agora por que a diferença do Velho Testamento e do Novo Testamento? Eu fiz um vídeo, uma pessoa perguntou, por que o Deus do Velho Testamento é tão ruim, tão mal, e o do Novo Testamento é só amor? Eu achei estranho. Foi aí que começou a minha não acreditar mais em Deus. Eu achei estranho, eu já achava um tanto estranho, mas eu não tinha pensado em fazer nada, até que essa pessoa
perguntou. Aí eu resolvi assumir, vou fazer esse vídeo. Pesquisei um pouco e vi que realmente a diferença é enorme do Velho e do Novo Testamento. Agora, por quê? Jesus, numa parábola, código para que chegasse até nós, até hoje, 2020, 30, até hoje, sem ser tocado, porque ninguém entendeu. Agora eu vou interpretar uma parábola. Núpcias de Canaã, que aliás não é um casamento, porque casamento não existia naquela época. E na própria Bíblia não consta que tinha uma noiva, um noivo, que tinham convidados, que tinha algum tipo de... nada. Era núpcias, quer dizer aproximação, conhecimento, autoconhecimento, introjeção de si para aprender sobre si mesmo. Um pouco complexo. Filosofia, aprender a lidar com filosofia. Pois bem, núpcias de Canaã, chega um momento ele transforma a água em vinho e dá às pessoas. Um deles comenta: vou em outros lugares, me dão um vinho bom, depois o vinho ruim. Dessa vez está me dando um vinho, tomei um vinho bom e estão me dando depois um vinho melhor ainda. O que quer dizer? Vinho, o primeiro vinho, o Velho Testamento. O segundo vinho, o Novo Testamento. O primeiro vinho, bom, o Velho Testamento. O segundo vinho, o melhor que o anterior, muito melhor que o anterior, o Novo Testamento. Quer dizer, já passou o momento de nós consumirmos o velho vinho. Já passou o momento de consumirmos, de aprendermos no Velho Testamento. Temos agora, Jesus colocou assim, temos agora que aprender a consumir o novo vinho, o vinho do Novo Testamento. Não é um copo de vinho, uma taça com vinho de uva dentro, não. É conhecimento interior, interiorização. O vinho não tem nada a ver, o vinho seria sangue. Sugestivo, sangue. No Velho Testamento havia muito derramamento de sangue. Vamos consumir todos os nossos desejos ruins, vamos consumir as nossas maldades, vamos consumir o Velho Testamento para depois receber o Novo Testamento, que pouquíssimas pessoas receberam. Outra coisa, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Eu tenho esta Bíblia grande, letras boas de se ler. Isso aqui é para se estudar, aprender, assimilar os conhecimentos que estão aqui. Viver com isso aqui debaixo do braço é uma bobagem. E viver com isso aqui debaixo do braço significa que você é escravo deste livro aqui. Não é assim. Essa Bíblia não foi feita para ser escravo, não foi feita para ficar debaixo do braço a vida inteira. Esse livro aqui foi feito para ser compreendido. Após ser compreendido, interpretado, e não ser esfregado na cara dos outros, dizendo o nome do livro e aonde estão aqueles dizeres. Muita gente decora. Eu não decoro nenhum número, capítulo, versículo, não decoro nenhum, nem mesmo livro. Em que livro está? Não decoro. Por quê? Porque o mais importante é assimilar o que tem aqui dentro e não decorar palavras. E aonde está cada palavra, que eu já vi muita gente dizer uma passagem bíblica, livro tal, versículo tal, capítulo tal, linha tal. Já vi muita gente fazer isso, só que não entende. Não pegou o sumo daquilo que falou, não pegou a essência daquilo que disse. Sabe aonde está, em que página está, mas não assimilou a essência do que disse. Isso não é estudar a Bíblia, é decorar um decoreba sem necessidade. A pessoa vai sair daqui burra mesmo, porque decorou tudo, mas não soube
interpretar. É um livro para todos lerem. Todos vão ler a mesma coisa. Mesma coisa. Só que nós não somos trilhões de habitantes desse planeta, não somos iguais a nenhum destes outros trilhões. Não somos iguais. Portanto, vamos ler esse livro que estes trilhões vão ler igualmente e vamos tirar a nossa interpretação. Quem partiu para o Novo Testamento já aprendeu que deve ser assim. Ler, estudar, tirar as próprias conclusões. Como é uma parábola, é algo meio em código. Então a interpretação desse código é diferente de acordo com a sabedoria da pessoa. Pouca ou muita é do tamanho que deve ser. Então pega essa parábola, código, interpreta à sua maneira, aproveita da sua maneira, se sente bem com aquilo que leu. Mas temos, e eu faço assim, mantenho essa Bíblia e mantenho essa aqui, que isso aqui é uma joia preciosa, mantenho ainda até anotações de um vídeo que eu fiz que mudou a minha vida. Então isso aqui é uma joia rara, uma joia rara. Eu mantenho essas Bíblias porque é o seguinte, eu entendo, Jesus, que chamaram do Cristo, de o Cristo, Jesus era um filósofo fantástico, filósofo que estudou, me criticaram porque eu disse isso tudo, estudou numa escola do Egito, aprendeu muita coisa e trouxe muitas informações, trouxe para fora tudo aquilo que nós temos dentro da gente, mas temos receio de expor, temos receio de falar, temos receio de assumir. Jesus pôs para fora o Cristo interior que está em todos nós. Pôs para fora, exteriorizou, começou a falar muita coisa. E todas aquelas códigos, parábolas, estão dentro da gente. E cada um vai decifrar essa parábola de acordo com a sua evolução espiritual, sua evolução emocional, que vai permitir. Bom, falei bastante, critiquei bastante Deus. Não estou criticando Deus. Ele existe, mas em um outro formato muito diferente deste que o Velho Testamento coloca. E mesmo o Velho Testamento coloca um Deus diferente do Novo Testamento. Na contradição, até na Bíblia que dizem ser um livro verdadeiro, e eu assumi um livro verdadeiro, um livro sério, um livro sábio. Hoje já coloco em dúvida, muitas dúvidas, porque quem escreveu esse livro foram seres humanos tão falhos quanto os que leem hoje a Bíblia, tão falhos com seus conceitos de época, num país, não vou criticar o país, mas é diferente daqui. É um país que é diferente, tem outros conceitos, outros valores. Mulher não vale nada, ou muito pouco. Lá. Aqui tem que ser valorizada, aqui não. Lá também deveria ser valorizada, a mulher deveria ser valorizadíssima, muito. Por quê? Tudo aqui existe por causa da mulher. Como assim? A mulher gera o homem. E o homem? Vamos lá, a mulher gera o homem, e o homem vai fazer tudo isso. Se não fosse a mulher, o homem nenhum ia fazer tudo isso, porque nenhum homem iria chegar até aqui. Nenhum homem, nenhuma mulher. Então mulheres são desvalorizadas, muito desvalorizadas, e amam o Velho Testamento. E vão criticar esse vídeo tremendamente, porque eu estou falando mal de Deus. Estou falando mal daquele ser que não existe e alimenta o bolso dos pastores, que é quem mantém esse Deus sanguinolento existente. Estou insultando Deus. Entendam como é esse meu insulto a Deus, como é essa minha mágoa de Deus. Salve!